Bem, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler capítulo 13 de Josué. 13 de Josué. Vamos ler até o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Desde Sió, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom. E ainda a terra dos gibeus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até todos os sidônios, lhes lançarei diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribuí, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e meia de Manassés. Começando com Aroé, que está à borda do vale do Amon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, e reinou em Hesbom, até o limite dos filhos de Amon. Gileade, limite dos Jesuritas e dos Macatitas, e todo o Monte Hermon, e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og, em Bazã, e reinou em Astarote, e em Edrei, e ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu. Porém, os filhos de Israel não desposaram os Jesuritas nem os Macatitas, antes Jesu e Macate permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. Verso 14, leamos juntos. Não somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança. Amém. Tome assento, já é suficiente para a gente. Bom, para os que estão nos acompanhando, já sabem, né? Nós temos um tesouro chamado Revista da Escola Dominical, que nos orienta no estudo. Aqui está, página 59, é a lição de número 10. Significa dizer que nós estamos a 3 domingos de encerrar o estudo do livro de Josué. E aí está, podem conferir aí na página da lição da revista, tanto de adolescentes como de aluno, professor. Mesmo número da página, tudo certinho, bonitinho. Essa é a página que nós vamos estudar hoje. E só para a gente relembrar, coloca por favor o panorama, para a gente não perder. Olha só, a gente está aqui, esse é o panorama, essa é a nossa caminhada, e nós começamos hoje a sessão 3ª, Distribuindo a Terra, capítulo 13, que é o que nós estamos estudando hoje. E nós vamos ter só mais uma lição nessa sessão, são 2 até o capítulo 21. Algumas pessoas perguntam por quê? Porque do capítulo 14 até o capítulo 21 é igual escritura de imóvel. Sabe como é a escritura de imóvel, né? Desse tamanho, só quem entende é o cartorário, nem a gente entende. Assina no final, vendo o dinheiro que pagou e se o endereço está certo, porque
É tanta informação que a gente nem entende. Aqui vai ter exatamente isso, a delimitação da terra de cada tribo, de cada família, dizendo quais são os limites. Então, claro que todos nós leremos, eu já copiei até, mas não tem assim nenhum valor muito grande de informação. Então nós vamos ter mais um domingo aqui e depois nós vamos para outro domingo aqui e outro domingo finalmente aqui, 3 domingos. Se Jesus não voltar antes, nós estaremos encerrando nosso estudo no livro de Josué, que eu tenho certeza que tem valido a pena para você, e nem pergunto, porque não tenho dúvida nenhuma. Olha que eu já estou com 63 anos e como eu cresci, como eu aprendi, como eu sou melhor pessoa, melhor pai, melhor esposo, melhor servo de Deus e melhor pastor. E como minha fé está sendo renovada, abençoada, como eu tenho aprendido como é que a gente conquista as conquistas da vida, as conquistas de Deus, como a gente tem que ser obediente a Ele, fazer menos do que obedecer, mas também não deixar de fazer o que precisamos fazer. E é realmente uma viagem muito bonita. Vamos lá para os mapas rápidos de passagem. Pode passar. Esse é o mapa que nós temos estudado até aqui, ó, as conquistas. Isso aqui são as trilhas do povo de Israel e das conquistas. Aqui a conquista na região central, conquista na região sul e conquista na região norte. Até domingo passado nós estudamos isso aqui. Agora a gente vai virar um pouco. Israel já conquistou em tese todas as regiões. Mas aqui nós estamos estudando no capítulo 13 que ainda ficaram terras que não foram conquistadas, que não foram possuídas. E no final da vida de Moisés, já idoso, já sem condições de continuar guerreando as guerras do Senhor, o Senhor disse para ele: olha, você já é idoso, então você tem que fazer isso e isso. E o que ele disse que ele tinha que fazer era chamar a atenção do povo para as terras que ainda não tinham sido conquistadas, que seria a missão deles, e também para distribuir a terra já conquistada, a fim de que as tribos pudessem conquistando as suas fronteiras e deixar tudo resolvido, quase como um testamento, não é? Papai e mamãe, quando está idoso, chega perto da morte, se tem alguma coisa, a melhor coisa que tem que fazer é logo fazer a distribuição entre os filhos, a divisão entre o filho, o testamento, a herança, senão pode ser que depois que o papai morra, sem deixar tudo direitinho, sem ensinar corretamente, a briga entre os filhos seja tão grande que destrua tudo que o pai fez, ou que não fique nada de acordo com aquilo que é melhor para os próprios filhos, porque disputam coisas. Quando vocês olham a cidade de Belém aí, tem muito lugar bonito, caro, terreno, prédio, velho, sem ninguém mexer nada deles. Aí você pensa assim, é do governo? Alguns são, mas grande parte é herança disputada no tribunal, onde os filhos não se entendem e por isso o bem apodrece sem que ele seja utilizado, porque a briga entre um e outro. Nós temos um exemplo aqui muito interessante, andando com o Felipe aqui, a visita nas calçadas. Aqui nós temos vários terrenos aqui que estão cheios de mato, rato, cobra, sujo, tudo, que o pastor Felipe procurou o proprietário e disse: a gente limpa, a gente calça, a gente paga um aluguel para poder usar como estacionamento. Resposta: um diz sim, o outro diz de jeito nenhum. Para aquele meu irmão sem vergonha, nem nada, nem aluguel, nem coisa nenhuma, de jeito nenhum. Pode vir aqui um monte de terreno. Então, sabiamente, Deus orientou. A Bíblia é muito vida, é muito igual. Então, nós vamos aqui, vamos para o segundo mapa. Dê uma olhadinha, esse não está na revista, porque a revista não é um atlas, né? Só tem 2. Esse aqui, olha, 12 tribos de Israel. Nós vamos estudar a partir do próximo domingo, aliás, do próximo domingo, porque a distribuição da terra de Canaã,
que fica aqui o lado oriental, o lado oeste daqui do Jordão. Isso aqui é o lado oriental, melhor dizendo aqui, oriental. Essa já tinha sido distribuída por Moisés, tribo de Ruben, Gade e Manassés. Essa região toda aqui, ela foi conquistada. Terminou domingo nossa conquista, e no próximo domingo a gente vai estudar essa distribuição de terra. Mas eu trouxe esse mapa aqui para vocês, porque ele ajuda a gente a pensar. Vocês estão vendo todas essas áreas que estão colocadas com o nome das tribos, são áreas que de fato Israel conseguiu conquistar, liderado por Josué. Essa área que está aqui, essa cor, é bege isso, essa cor areia, né? Olha aqui, ó. Isto aqui, tá? Isto aqui são áreas que o povo de Israel não conquistou sob a liderança de Josué. E são exatamente essas áreas aqui, que vocês depois em casa confiram bonitinho, que é o que Josué está dizendo. Ó, nós não conquistamos aqui os filisteus todos, amalequitas, não conquistamos aqui Edom, não conquistamos lá em cima, não é? Lá em cima nós não conquistamos os fenícios, Sidom, essa região. E claro, Israel ficou um pouco sob pressão de todos esses vizinhos. Além disso, de não terem conquistado essa região grande toda, alguns pontos em cada tribo dessa ainda ficou povos antigos morando, que davam trabalho e que às vezes se arregimentavam para retomar a terra que o povo de Israel tinha conquistado. Então, ao ler esse texto todo, vocês vão ver, ó, o verso número 2. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus até Jesus, ó, aqui, ó, Jesus está bem aqui, ó, Ecrom, toda essa terra aqui, ó, aí vai descrevendo toda esta terra aqui, ainda no sul, e lá para o norte a região de Sidom, a região aqui do Líbano, a região aqui. Então, essa era a terra não conquistada que Deus mandou Josué mostrar à nova geração. Ele estava passando o bastão, mas eles tinham que ficar atentos. Primeiro, para garantir as conquistas até então e fazer bom uso delas. Segundo, para não ceder e para ir conquistando terras a mais que o Senhor Deus havia prometido. Para a gente logo concluir esse raciocínio, eu trouxe um terceiro mapa para vocês darem uma olhada. Dê uma olhada nesse mapa, não se preocupe com os nomes todos, só para vocês terem uma ideia. Depois de Josué, vieram os juízes, o livro de Juízes. 300 anos de juízes, de liderança múltipla, desordenada em Israel, tá? 300 anos. E depois dos juízes, cujo último foi Samuel, vieram os reis, Saul, Davi e Salomão, que foram os mais conhecidos, os reis que reinaram sobre todo Israel, porque depois foi uma briga feia. Aí, escute só, daquele mapa anterior, coloca o mapa anterior rápido para vir para esse. Essas terras não tinham sido conquistadas ainda, coloca o outro. Davi foi o que concretizou de melhor forma toda o território, a conquista de todo o território prometido. Por isso que a Bíblia diz que era um rei segundo o seu coração. Olha aqui, ó. Aqui, essas linhas contíguas todas vermelhas aqui, foi o reinado de Davi. Ó, ele conseguiu vir até o limite do Egito, conseguiu para cá, para Edom, que não tinha sido conquistado ainda, okay? Essas linhas vermelhas, contíguas. E essas linhas vermelhas aqui traçadas, é o pedacinho que Salomão conseguiu conquistar, 40 anos de reinado. Então, aqui já dá para ver que o território, vamos assim dizer, o território de Canaã estava melhor conquistado. Ainda assim, ficaram de fora. Olha, os filisteus aqui eram barra pesada. Filísteos, aqui, ó.
E aqui, ó, os fenícios, esses não, nem Davi conseguiu conquistar a sua época e nem Salomão. Então, para vocês terem uma noção geral da história, pode tirar. Bom, nós estamos conhecendo da história de Israel mais do que do nosso bairro. Como é que surgiu o Guamá, como é que surgiu o Marizal, como é que surgiu... É tão bonito a gente ver a história, como é que esses bairros eram mata, era o mato, mangue, como é que isso tudo foi conquistado. Não foi muito fácil, não. Os fazendeiros, criadores não queriam deixar, não. E o nosso pessoal, eles invadem logo na mar mesmo, faz as casinhas lá dentro, depois o prefeito dá o jeito. Era a conquista de hoje, as armas que são de hoje. Mas nós estamos conhecendo muita coisa da Bíblia. Isso serve para a vida da gente, muito para a vida da gente. Então, nós voltamos ao que era para a gente estudar. Aqui está o resumo do que está proposto, da nossa revista, lição 10. O título, ainda há muito a conquistar. Na Bíblia está as terras ainda não conquistadas. O texto áureo, vamos ler juntos? E o propósito, a verdade prática? E aqui está a organização do capítulo, tá? Primeiro, entendendo o tempo. Segundo, muito a conquistar. E terceiro, lições de uma herança já conquistada. Hoje, nós vamos nos deter aqui, ó, até estudar mais até o verso de número 6, que é a novidade. Aqui no terceiro, herança de Rúben, Gade e de Manassés, eu não vou tocar hoje. Por quê? Nós já falamos muito sobre isso e vamos falar na próxima também, para não ficar repetindo. E por quê? Isso aqui aparece na Bíblia várias vezes, desde o capítulo 30, tá, de Números, e o capítulo 3 de Deuteronômio, que Moisés já tinha conquistado e já havia feito a distribuição aqui para essas 2,5 tribos, porque ela ficava logo aqui do lado leste, lá do leste do Rio Jordão. Já estava resolvido, todo mundo já sabe. O que não estava resolvido bota de novo o mapa aí rápido, conquistar Canaã depois do Rio Jordão e distribuir o outro, por favor. Conquistar aqui, ó, o Rio Jordão está aqui. Aqui Moisés deixou o povo, já tinha distribuído essa região toda, e aí tinha que conquistar e aqui distribuir a terra para 9,5 tribos, que faltavam ter a sua herança e a sua terra. Então, eu não vou tocar naquele ponto, porque nós vamos voltar a ele no próximo lição, e nós já tocamos também. Volta para o... Vamos lá então aqui, entendendo o tempo, o desafio da velhice. Quem lê, por favor? Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesus. Não, verso 1 primeiro. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Aqui, meus amigos, uma realidade. Há um ditado que diz assim, duas coisas das quais ninguém pode fugir: pagar imposto e ficar velho e morrer. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Graças a Deus que hoje eu estou aqui diante de vocês para dizer que a maior notícia, a mais aguardada do mundo todo, a mais importante notícia que se pode dar à humanidade, a gente usa como se ela não fosse boa, como se ela fosse negativa. Sabe qual é a melhor notícia abaixo de Deus, da salvação? As pessoas estão vivendo mais. Essa é a notícia que custa milhões. Lá na UTI da coronavírus, quem tiver rico daria toda a riqueza para sair de lá.
Quem está em qualquer lugar doente, jovem, daria todo o dinheiro também para poder viver um pouco mais. E a gente pega isso e considera isso errado. Quando a gente olha para uma pessoa que vive bastante, a gente diz, está velho, está roto, está imprestável, está um peso para a sociedade. Quando, na verdade, você vai chegar lá. Eu sou você hoje. Você será eu hoje. Ou amanhã, melhor dizendo. Todos nós que estamos aqui. O acúmulo de experiência, o acúmulo de sabedoria, o acúmulo de fé, o acúmulo de paciência que está depositado numa vida que vive e chega à idade idosa é algo precioso. Não há dinheiro que pague, e se tivesse dinheiro não há como refazer. E nós desprezamos isso. Então essa palavra velho, essa palavra idoso, tem gente que não gosta, porque realmente isso já foi usado de modo muito errado, né? E a gente consegue procurar até uns eufemismos doidos. Melhor idade pode ajudar, mas não é verdade que é a melhor idade, não. Ela é a melhor idade porque é a idade que a gente jamais viveu, mais acumulou. Mas é a idade que a gente não tem as mesmas forças e tal. Então não me engana, que eu não gosto. Me chame de idoso, me chame de velho, me chama de terceira idade. Por favor, se Jesus não voltar antes, eu quero quarta idade. Já, chegar aos 100, né, do melhor forma que puder, não sei como. Chegar aos 100, 110, 120. Isso é uma ótima notícia para a humanidade. Nossos pais morriam até 50, 60 anos. Há 50 anos, 100 anos atrás, a expectativa de vida era 45, nós já estamos com expectativa de vida de 70, 78, aqui na região norte, que é a menor expectativa quase de vida que se tem. Lá para o sul, para outro lugar, 5 a 10 anos. Então, uma boa notícia, por isso celebre e por isso respeite quem vive mais, para você pavimentar o caminho seu. Provavelmente por isso é que a Bíblia diz, olha, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem sobre a terra e prolongue os teus dias. Prolongue os teus dias. Né? Quem não gosta de velho e nem da velhice, está orando para Deus deixar você morrer cedo. E nós aqui na igreja temos uma solução. Quem não quiser ser velho, toda vez que a gente chamar aqui na frente para uma oração, pode vir aqui que a gente ora para Jesus preparar e levar o camarada. Não vi um. E tem irmão que tem uma fé no céu grande, uma fé. Ele fica doente, e aí alguém brinca com ele e diz assim, poxa, mas você perdeu a oportunidade para o céu. Ele diz, não diga essa desgraça, pastor. Então o céu é tão bom, na hora certa, no tempo certo, e a gente curtir a vida aqui, porque no céu a gente vai ter vida eterna. Então aproveita os anos que existe aqui. Por isso que a Bíblia diz, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. E a melhor alternativa para a humanidade um sábio disse, se os jovens fossem tão experientes e sábios quanto os velhos, e os velhos tivessem a mesma força que os jovens, o mundo seria muito e muito melhor. Como isso não é possível, nem deve, nem que você queira, não é bom, porque aí os velhos iriam anular os novos. Os velhos iam ficar fazendo tudo e os novos não iam ter oportunidade. Deus arruma tudo direitinho e diz, tem o teu tempo, que eu vou te dar para você aprender, quebrar a cara, mas você vai ter força, você vai ter ânimo, você vai ter saúde, nada vai ser possível. Aproveita, hein? Porque vai chegar o tempo que você não terá mais a força, não terá mais o ânimo, mas eu vou compensar. Eu vou te dar toda a reserva de sabedoria que os teus filhos, teus netos precisarão ter. Quando isso funciona bem. Era Josué, está escrito, porém já idoso, entrado em dias. E Deus é muito corajoso, né? Porque às vezes se a gente disser isso para um idoso, ele não aceita.
diz a Bíblia. E disse o Senhor a Josué: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para conquistar. Louvado seja Deus. Essa verdade aqui não é uma verdade só para Josué, é para todos nós. Nenhuma tarefa que temos pela frente que vale a pena se conquista com uma só geração. Ninguém é suficiente para dizer: eu não me interesso por nada que os meus antepassados fizeram, vou começar tudo aqui, só quero o que for, e eu vou terminar tudo o que eu empreender. Bobo, não desmancha o que as gerações anteriores, seus pais fizeram. Aproveita, constrói sobre ela. Segundo, ao fazer os seus projetos, abra espaço e traga a pessoa para perto, gerações mais novas, ensine, para que, se você não conseguir concluir esses planos e projetos, exista quem os conclua. A angústia de pessoas que às vezes já chega a hora de ir para o céu, mas não podem, é exatamente essa: eu queria fazer mais isso, eu queria fazer aquilo, e a única coisa que não fez foi preparar gerações para concluir. E nossa vida não é fast food, não, que a gente consegue tudo resolver. O que é imediato é menos importante. Olha, uma coisa é o que é importante, outra coisa é o que é imediato. Uma coisa é o que é prioritário, outra coisa é o que é urgente. Urgente é para apagar fogo, incêndio, coisa simples. Josué era. E o Senhor disse: é verdade, Josué. Qual idade tinha Josué nessa ocasião? Provavelmente 87 a 90 anos. Ele tinha gastado 40 anos com Moisés. Ele tinha 40 anos quando Moisés enviou ele e Caleb de Cades Barneia para vir espiar a terra de Canaã. 40 anos. Gastou mais 40 anos na caminhada com Moisés durante todo o deserto. 80 anos. E desde que Moisés havia ido para o céu, morrido, ele estava com 7 anos, 8 anos, liderando o povo de Israel nas conquistas. 87 anos. Não é pouco tempo não, né? E o Senhor disse para ele a verdade. Com quantos anos Josué morreu? Josué morreu com 110 anos. No último capítulo de Josué, você vai perceber, ele tinha 110 anos. 10 anos mais novo do que Moisés, que morreu com 120 anos. Então, depois que o Senhor disse para ele assim: você já está entrado em idade e ainda há muita terra a conquistar, ele viveu ainda mais ou menos 13 anos. E deve ter sido muito bom para ele viver. Nós vamos estudar lá no último versículo: vivendo na terra, descansando na terra. Deve ter sido muito bom para ele viver os últimos 13 anos, sem liderar a guerra, mas vendo o povo seguindo o seu exemplo, o povo seguindo suas orientações. Muita terra a conquistar, nós já tratamos aqui. Está aí os 2 versículos. Esta é a região. Josué era consciente de qual seria o tamanho do território prometido por Deus, que seria de Israel, chamado antes terra de Canaã. E ele tinha esse mapa levantado. E quando o Senhor disse a ele, e ele não tinha mais forças, ele olhou e ele indicou, tanto no sul como no norte. Nós já mostramos no mapa qual seria a tarefa que os filhos de Israel, agora já distribuídos, cada um com sua herança, deveriam continuar conquistando. É tanto que lutaram com os juízes, não conseguiram, mas depois levantaram-se os reis. Saul não conseguiu muita coisa, mas Davi veio e consolidou as conquistas, com raríssimas exceções. Ok? Muita terra a conquistar. A distribuição da terra. Por favor, o verso de número 7, leia para mim. Distribui, pois, agora a terra por herança, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Distribuí, pois, agora a terra por herança, as 9 tribos e meia de Israel. Então,
terminou a fase de Josué comandar os exércitos e as batalhas. A ordem de Deus era: tá bom, você já está com a idade plena, você cumpriu a sua missão, agora distribui a terra e diz para eles o que falta conquistar, que não é mais o teu papel fazer. Isso não é uma coisa muito simples, não. Depois nós vamos mexer com isso. Essa passou a ser a missão de Josué. Só distribuir a terra e ensinar quais as regiões que precisariam ser conquistadas. Ele veio para a retaguarda. Ele saiu, não é, do protagonismo e veio para a retaguarda. Vamos lá. Muito a conquistar. Vamos definir um pouco isso. Limites a expandir, nós já lemos. Aqui eu não vou repetir. Verso 3. Desde Siol até defronte do Egito. Volta de novo o mapa rapidinho aí. Vocês depois pegam e leem, porque não vai resolver. O outro mapa, por favor. O segundo, o mapa 2, está aqui, ó. Era essas definições aqui. Se vocês vão ler direitinho, são essas definições. Aqui no norte, aqui no sul e um pouco aqui no leste. E alguns lugarzinhos que eles não conseguiram aqui, à beira-mar. Região mais difícil, região muito montanhosa, muito difícil, eles deixaram para depois. Geralmente a gente deixa para depois, não é? Pode voltar. Os limites a expandir. Passando o bastão. Esse aqui é o coração do nosso estudo hoje. Por favor, leia o verso de número 6. Todos leiamos o verso de número 6. Vamos ler juntos? Todos, vamos lá. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança, como te ordenei. Esse verso é precioso demais. Esse verso, ele diz, passando o bastão, nós estamos chamando de a fidelidade até o fim. Ele é o coração desse nosso estudo, que eu não vou caminhar para o terceiro ponto, terminar mais cedo, até porque permite a nossa lição de hoje. Olhe que preciosidade, que tesouro. A segunda parte desse versículo, olha o que diz: eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Falta muita coisa a conquistar. Aqui está o mapa do que falta a conquistar. Mas aí o Senhor Deus diz a Josué: Josué, eu os lançarei fora de diante dos filhos de Israel. Eu os lançarei. Como quem lembra Josué. Você percebeu que com você foi assim? Você percebeu que você está encerrando sua carreira e você teria perdido todas as batalhas com o povo de Israel? Não teve um exército mais fraco do que o de Israel. Não teve como. E eu fiz. Pois é, tranquilo. Não foi só você. Você foi importante. Mas acredite nas futuras gerações, acredite nas minhas promessas, acredite naquilo que eu penso para o meu povo, acredite, no nosso caso, acredite naquilo que eu tenho para a minha igreja. Uma das contribuições mais negativas que a gente presta à igreja do Senhor Jesus, somos nós, de gerações mais antigas, criticando a igreja do Senhor Jesus. Dizendo assim, essa geração não serve, essa geração mais nova não ora, essa geração não é crente, essa geração não se veste como a gente, essa geração... Cala sua boca, por favor, por que não te calas? Ao falar isso, você está dizendo que Deus errou, primeiro. Está culpando Deus e dizendo que Ele não é capaz de cumprir as suas promessas, cujas promessas de Deus para a igreja é que a igreja será cada vez mais poderosa. Quem for sujo, suje-se mais, o pecado vai aumentar. Mas quem for de Deus e santo, santifique-se mais. E diz a Bíblia, à medida que o pecado aumenta, a graça de Deus sobrepuja. Deus tem compromisso. O pecado pode vir violento, a onda pode vir. A graça de Deus vai estar com a igreja.
E ele diz assim: nos últimos tempos vou derramar do meu poder. Vai ter mais poder do que você já viu. Ei, irmão que gostava de batismo no Espírito Santo, meu irmão que gostava, eu acho espetacular nós, mas o Senhor Jesus disse: fica tranquilo, fica calmo, porque nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre todo mundo. Você vai até criticar, vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo dizer: mas eu nem crente, não vi aceitar Jesus, não vi ser batizado. Cale a boca, é a graça abundante de Jesus para lutar contra o fogo. E o Senhor Jesus diz assim: ei, vocês aí ficavam estudando, vocês aí ficavam discutindo, e vocês aí ficavam às vezes até concorrendo. Quem é que tem o melhor dom? Quem é que sabe o dom de profetizar? Quem é que tem o dom de cura? Deixa eu dizer para vocês: nos últimos dias, diz o Senhor dos Exércitos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossas crianças e vossos adolescentes profetizarão. Vocês que estão aí, por favor, hein? Ocupe logo esse espaço. Ficou muita coisa para ser feita, muito poder de Deus, muito batismo do Espírito Santo, muita glória, muita honra, e vocês têm que conquistar essa terra. E o Senhor Jesus desceu rasante e disse: vossas crianças e adolescentes, quer dizer, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, visionários, e os vossos idosos sonharão sonhos. Que coisa legal, extraordinário. Ou seja, nós vamos continuar batalhando, todas as batalhas, mas não na frente, dependendo de força física. Nós vamos trabalhar as batalhas pelo Espírito, pela experiência, pelo ensino, pela recomendação, por aquilo que o jovem não pode fazer. Agora só eu posso. Eu não concorro com o jovem. Pergunte se o jovem quer sonhar só e tal. Nesse sentido, não. Não há concorrência. As gerações não concorrem entre elas. Deus fez gerações para determinado fim, cada uma delas tem o seu papel. Quando a gente se entende e as gerações se conversam, não há poder do capeta, não há poder do inferno, não há poder contra a igreja do Senhor, passando o bastão. O Senhor disse assim: eu vou entregar aos filhos de Israel. Verso 6, aí, olha só. E aí, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Bom, e aí, Senhor? Aí o Senhor disse: reparte a terra por herança, como eu te ordenei. Pronto, distribui o povo, coloca cada qual no seu lugar. O povo estava todo junto, o povo estava só no arraial. Nós vamos estudar no próximo domingo. Distribui o povo equitativamente. Volta para o mapa, por favor, rapidinho. Aquele 2, o mapa 2, ó. O povo estava todo junto aqui nessa região, todos queriam ficar aqui. Aí o Senhor disse: não, distribui, ocupa, não deixa nada desocupado. Se ficar desocupado vai piorar. Distribui, e fica tranquilo, descansa. Pega os teus 13 anos, que ele não sabia quantos eram, e fica na tua terra, desfruta, descansa. Foi muito difícil no Egito, difícil no deserto. Agora tu tens a terra, agora tens a casa, agora tens a família, agora tem a plantação. Fica frio. Eu vou continuar a batalha, eu vou levantar pessoas para conquistar. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Verso 6. Reparte, pois, a terra por herança, como te ordenei. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Vejam bem essa frase. Verso 6, parte B. Até mais ou menos aqui, a palavra do Senhor era com Josué. Lembra? Ele disse assim: Moisés, o meu servo, é morto. Agora, ser forte e corajoso. Ninguém te poderá resistir. Assim como foi com Moisés, serei contigo. Tão somente observa segundo a minha palavra e ensina ao povo a minha palavra. Ser forte e obediente. Até mais ou menos aqui, essa era a palavra de Deus com Josué. Olha essa frase. Olha essa frase. Eu os lançarei de diante dos filhos. Deus não disse diante de ti mais. As mesmas palavras que ele garantia a Josué com o povo, aqui ele diz assim: agora, Josué, eu os lançarei fora de diante dos filhos. Filhos quer dizer segunda geração dos que estavam ali. Filhos quer dizer nova geração
que vem existir. Por isso que a gente diz que começou a passar o bastão. Não passou ainda, mas passando começou a passar o bastão. Olhe só. Distribui a terra que por herança dei a Israel, como eu prometi, e eu vou lançar de diante dos filhos os seus inimigos. Escutem bem, meus irmãos. Você sabe como é que a gente mede um pai bem-sucedido? Você sabe como é que a gente mede uma liderança bem-sucedida? É na hora que ela tem que sair de cena. Há pessoas que são vitoriosos enquanto elas estão fazendo, elas não têm a sabedoria de perceber que um dia elas não poderão continuar. Elas não têm o cuidado de pegar o filho, alguém, treinar para dizer, eu vou morrer, mas não vou fazer tanta falta não. Vai fazer falta de amor, vai fazer falta de experiência, mas alguém vai continuar esse trabalho em casa, esse trabalho na orquestra, esse trabalho na igreja, esse trabalho no pastorado da igreja, esse trabalho na juventude. A maior luta que o ser humano tem é hora de sucessão, hora de transição. Aliás, eu não preciso discutir isso com vocês. A agonia que o Brasil tem para escolher um novo presidente. Gasta bilhões, trilhões, pau quebra, briga vai para lá, vai para cá. E os que chegam, às vezes, não preparam o caminho para os que vêm. O que vem, destrói tudo o que fez, não faz mais nada, está aí todas as obras paradas aí. Não há sentido de responsabilidade, não há sentido de continuidade, o povo sofre com isso. E esse é o maior teste. Você quer ver um bom líder? Você quer ver um bom pai, um bom maestro, um bom coordenador da mocidade, juventude? Quando ele sai de cena, entra quem no mínimo é igual, de preferência, melhor. Esse é o maior atestado de que eu fui um bom empresário, de que eu fui um bom líder. Quando terminar minha jornada, continuará. Eu poderei viver mais 13 anos e vou ser feliz. Essa é uma coisa boa. No ser humano é interessante, quando passa para o outro, começa a falar mal, não vem mais, não ajuda, a gente procura ajuda. Não, agora tudo é com ele lá, não quero mais ele, nem na igreja vem. Assim é. O maior teste, atenção para isso, fidelidade até o fim, que Deus quis sondar Josué, sabe qual foi? Josué, você foi jovem, você foi obediente, com Moisés você foi nota 1000, você está indo muito bem, mas agora eu vou fazer um teste, enquanto você é vivo, você tem um pouquinho de lucidez, um pouquinho de força, eu vou fazer um teste, se você foi bom líder, se você realmente me obedeceu, eu quero que você entregue para as futuras gerações essa jornada. Eu quero que você passe para as futuras gerações esses desafios. E eu quero que você passe com tranquilidade, passe organizadamente. Eu quero que você tenha esperança e não fuja para ir viver em outro lugar não. Fica ali para desfrutar, porque você sabe que eu não falho, que eu te ajudei, que eu vou ajudar os outros, mas passa o bastão, testa alguém, aproveita. A coisa mais preciosa quando a gente quer testar alguém é como deixa aquilo que está fazendo e se tem alguém preparado para continuar aquilo que está fazendo, seja para viver por longo tempo, ou seja para Deus levar para o céu. Esse é o maior teste de líder. E no caso de Deus, o maior teste de obediência. Deus disse a Moisés, Moisés disse, Senhor,
eu vou entrar aí em Canaã, volta para o mapa aí, por favor, eu vou entrar em Canaã e eu vou resolver tudo, eu estou com 120 anos, Senhor, o Senhor disse, ó, nananina não. Mas Senhor, agora que está aí na beira, agora que é a hora de eu me sentir honrado, o Senhor disse assim, chama Josué, unge ele, consagra ele, você, de fininho, sem atrapalhar nada, sem chamar muita atenção para você, sobe naquele monte, Nebo, no pico lá de Pisga e Nebo, pianinho, não diz nada para ninguém, eu não quero nem que faça um túmulo, estátua para ficar adorando você, você é minha porção, sai de cena, deixa Josué. Interessante, com Josué, Deus disse, tem tempo, 13 anos para ver ainda. Com Moisés não, Moisés é um líder muito forte. Hoje ainda deveria ser um dos maiores lugares de visitação e peregrinação de idolatria, seria o túmulo de Moisés. Diz que nunca ninguém achou. A providência de Deus, como faz. Fique em pé comigo. Tomara que você esteja pensando na sua casa, onde você estiver, e você esteja dizendo assim, eu vou ser alguém melhor, alguém que vai fazer alguma coisa a mais do que isso. Não tocamos o terceiro ponto, porque o terceiro ponto é distribuição e escritura da terra de Rúben, Gad e Manassés. Vamos fazer isso no próximo domingo. Mas deixa eu fazer só as perguntas finais. Que tal? Você vê alguém, ou você é aquela pessoa que diz assim, eu sou tal, não tem ninguém como eu depois de mim. Nem... Ei, você é Deus? Pare. O mesmo Senhor que está em você, estará nas outras gerações. É compromisso dele. Aliás, antes de você nascer, ele te chamou. E com todos os defeitos que você tem, ele te usou. Por que ele não pode usar outras pessoas? Eu tenho uma alegria muito grande. Eu não sei estar aqui. Gilberto, Adna está aqui hoje não, né? Gilberto está aí, se estiver, ele senta lá atrás. Levanta o braço se tiver. Cadê o Gilberto? Lá está o Gilberto. Lá está a doutora Adna. Dá uma mão só, Adna, para a gente aí perto, do lado do Gilberto. Está ali, ó. Doutora Adna e Gilberto. A doutora Adna é uma médica. Ela é filha do pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, de saudosa memória. Pastoreou essa igreja no ano de 58, 59. Um dos maiores líderes no país. Grande escritor, estudante da Bíblia. A última Bíblia dele, eu vou chegar perto, que eu vi. Ele faleceu, eu era o ajudante dele. Eu era o vice-presidente da igreja. Eu acho que quando ele faleceu, na capa da Bíblia ele anotava, estava com 130, 140 leituras da Bíblia. Completas. Ele falava outros idiomas, inclusive inglês, hebraico. As últimas leituras, antes de ele falecer, ele resolveu fazer de joelho, ajoelhada, ler a Bíblia toda em oração, ajoelhadas. Aqui tem a irmã da irmã Adna, que é a irmã Uda, que agora com a pandemia, às vezes, não sei se ela está aqui. O César, a Cláudia também, filhos do pastor Alcebiades também. E eu hoje estou aqui diante de vocês, assim, com certa tranquilidade e alegria com essa lição. Porque eu lembro muito bem, o pastor Alcebiades faleceu com 72 anos, e quando ele estava próximo de falecer, a gente conversava muito com ele. Às vezes até a pedido da família. Eu muito novo. Uma vez eu fui recomendar, em nome da família, ele era um homem de muita fé em Deus. Não gostava de médico muito, não. De se submeter a médico, como todos, né? E eu fui conversar com ele. E eu fui cheio de dedo. Marquei um encontrozinho disfarçado, cheio de dedo, dizendo, pastor Alcebiades,
todos nós estamos querendo lhe ver bem, todos nós queremos que o senhor vá ao médico. Ele disse: Samuel, o que vocês estão fazendo? Chorando por mim. Samuel, você não sabe que eu estou pronto não só para sofrer, como também para morrer? Eu estou pronto para sofrer e para morrer, Samuel. Não se preocupe demais comigo, não. Ele era um homem que as lutas dele ele guardava muito. Mas eu lembro a última vez que eu vi, conversando com ele, e ele um dia me procurou. Disse: vem cá, Samuel, deixa eu dizer para você. Eu nunca disse isso, acho que não lembro de dizer. Eu nunca, mas eu creio que Deus te levantou. E que eu já encontrei o pastor para essa igreja. Ele disse isso. A Rebeca lembra. Ele pegou a Bíblia e disse assim: vou deixar um texto para ti. Ele abriu a Bíblia, Josué capítulo 13. Ele disse assim: já sou idoso, entrado em dias, mas fica muita terra para você conquistar. Isso não acontece só comigo nem nada, acontece contigo na tua casa, na tua igreja, na tua orquestra, no teu instrumento, para vocês jovens. E eu tive a felicidade de ouvir isso pela segunda vez. Antes de ontem eu estive com o pastor Firmino Gouveia. Todo mês eu vou lá, a gente almoça, faz, converso, brinco, não levo problema nenhum, quero vê-lo feliz. Foi quinta? Foi, né, Rebeca? Sexta-feira eu estive lá na casa do pastor Firmino. Brincamos, conversamos. Ele ia tomar a segunda dose da vacina e brincamos bastante. Ele disse: pastor Samuel, eu tenho um segredo com Deus que eu não sei como é que Deus está resolvendo. Eu não pensava que ia viver tanto. Deus está me dando 96 anos, vai fazer 96 anos agora, dia 21 de março. 96 anos. E vai passando, cada década eu faço uma conversa com Deus. Deus, me dá mais 10. Ele disse assim: quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu vou procurar vai ser Moisés. Ele disse: Moisés, seu egoísta, como é que você escreveu o Salmo de número 90, dizendo que os dias de um homem chega a 70, e se tiver muito vigor, a 80. E você, seu escovado, viveu 120. Eu vou querer. Mas tem dia que ele está passando um pouco de dificuldade. Aliás, em respeito a Arimateia, cadê o Arimateia? Ali a esposa dele, levante o braço, sinal. Todos os filhos e parentes do pastor Firmino Gouveia, levanta o braço. O Firmino, olha ali os filhos, tomam conta aqui, professores universitários. Olha aqui, 2 gerações de pastores aqui dentro. E ele disse para mim: pastor Samuel, deixa eu lhe confessar um pecado. Esses últimos dias, eu estou pedindo para Jesus me levar. Porque eu tenho 96 anos. Mas olha, eu não sei que negócio, agora é ele que tem comigo, que ele não me leva. Não me leva. Eu perguntei para ele: Senhor, mas eu não sou digno do céu? Aí ele disse: não, mas eu entendi. Enquanto eu estiver aqui, pastor, não posso lhe ajudar, não posso estar lá na construção, mas o senhor não imagina, todo dia às 3 horas da manhã, eu estou ajoelhado e às vezes deitado, jogado no chão. Estou orando pela igreja, estou orando pelo Senhor, estou orando pela igreja. Há muita terra para conquistar. Que todos nós, idosos dessa igreja, vivamos plenamente. E eu já estou começando a dizer também, já estou na terceira idade. Todo mundo que chega perto de mim diz: mas pastor, o senhor tem muita força, tem não sei o quê. Alguma forcinha eu tenho, mas não tenho essa força que você disse que eu tenho, não. Ainda bem que você pensa que eu tenho. Já não é a mesma coisa.
É só ver pelo número da roupa. Todo ano tem que comprar 2 números a mais. E os jovens não, emagrecem, e ficam, e faz exame, e volta, e vai e vem. Mas que beleza a igreja, que beleza o Senhor da igreja. Aquele que começou a boa obra, vai completar até o dia final. A terra que eu não pude conquistar, esses jovens vão conquistar. E eu quero estar aqui velhinho, cabelo branco, sendo cuidado por esses jovens nessa mesma igreja. Que honra! Que honra ter um pastor Alcebiades, o pastor Firmino Gouveia vivo. Que honra ver a família dele, honra ver a família do pastor Alcebiades, a família do pastor Queiroz, a família do pastor Bezerra, tantos que estão aqui, pastores que foram, e somando forças, e podendo fazer a parte que me cabe. Que essa seja a sua missão, a sua sorte. Santo Deus, nós esperamos em Ti, que nos ensine a cumprir a nossa missão no tempo que é nosso, sem desprezar o que as gerações passadas conquistaram e sem atrapalhar as gerações futuras do tempo delas. Ajuda-nos a ser ponte, a ser elo de bênção. É isso que nós te suplicamos, no nome santo de Jesus. E a todos os que aqui estão, que te pedirem a mesma sabedoria, dá, Senhor, ainda hoje. Amém.